E aí, pessoal, quem fala por aqui é o Alexandre Labella e está começando o Pautas de Bolso, o mais novo programa do Entre Pautas Podcast. E antes de começarmos o assunto e apresentar os participantes, não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube e deixar o like no vídeo. Para quem ouve pelo Spotify, nos siga e avalie o Entre Pautas Podcast na plataforma. Também vote na enquete que vou deixar abaixo deste episódio. É bem fácil para vocês que estão no Spotify, é só rolar a tela para baixo. O tema do quinto Pautas de Bolso é Thunderbolts. Presos em uma armadilha mortal, uma equipe de anti-heróis desajustados formada por Yelena Belova, Buck Barnes, Guardião Vermelho, Fantasma, Treinadora e John Walker embarca em uma missão perigosa que os força a confrontar os seus traumas e cicatrizes do passado. A produção da Marvel, lançada no dia 2 de maio, é a com melhor repercussão entre público e crítica desde Guardiões da Galáxia Volume 3. Thunderbolts, em seu final de semana de estreia, fez mais de 74 milhões de dólares em bilheteria e uma semana após o lançamento já possui o certificado de qualidade do site Rotten Tomatoes. A questão é, o que a dona Marvel fez de diferente dessa vez? O filme realmente é bom ou não é nada demais? Isso e muito mais neste Pautas de Bolso Thunderbolts. Para conversar comigo, o Marvete deste podcast, Ufo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pautinha lovers. Hoje o Alexandre tá muito feliz porque a gente vai falar do segundo universo que ele mais gosta, só atrás do Snyderverso de Zack Snyder. É mentira! Também temos aqui, pela primeira vez, a cinéfila e quase jornalista Vitória Sarturi. Fala, galera, um prazer estar aqui, então, falando com o Alexandre sobre cinema. Eu que tanto ouvi esse podcast, enchi o saco ali nos bastidores para dar uma participada, então finalmente acontecendo. Isso aqui é por livre e espontânea pressão, né? A Vitória tá aí, é ela, a Mariana, a Manuela aí, que vão estar escutando esse podcast, né? E pra explicar pro pessoal também, né? A Vitória, quando eu convidei ela pra participar desse podcast, ela não queria participar. Porque ela disse, não, porque eu não entendo nada de Marvel. Mal sabe ela que esse é o podcast que as pessoas mais falam sem saber do que estão falando. Vamos estar contribuindo aí só com as vozes na nossa cabeça. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Então, né, vamos falar de Thunderbolts. Aí na introdução do podcast eu já falei a sinopse, já falei sobre o hype que tá em cima desse filme, né? Que talvez, a gente falou brincando aí no podcast, acho que de Deadpool e Wolverine, que ele era o salvador da Marvel, mas talvez o salvador da Marvel seja o Thunderbolts, né? Será? Mas eu queria iniciar assim com uma perguntinha básica, pra ter noção o que vocês acharam do filme, né? Muitas pessoas estão falando, em agregadores de nota, o filme tá com médias altas, o que atualmente a Marvel não tem conseguido. E eu queria perguntar pra vocês o que vocês perceberam, se vocês acham isso, o que tem de diferente nesse longa comparado aos últimos da Marvel, ou vocês acham que segue sendo uma farinha do mesmo saco? Eu acho que, em primeiro lugar, eu queria destacar que eu fui pro filme sem saber nada sobre ele, não tinha assistido o trailer, não sabia direito quem iria compor o elenco. Como a Alexandra já mencionou, eu não sou a maior fã da Marvel, não acompanho o universo, então fui mais assim, quero assistir alguma coisa no cinema, tem esse filme aqui, vou estar disponível nesse horário, então vai esse mesmo. E
Eu fui muito, muito surpreendida. Eu gostei bastante da produção, gostei do roteiro como um todo. Achei o filme muito assertivo, principalmente na construção da narrativa em que traz do ponto de vista da Helena. Eu gosto muito da personagem da Helena, da construção dela ali a partir da morte da Viúva Negra, da participação dela também na série do Gavião Arqueiro. Por mais que seja de formas indiretas, eu acho que ela é muito bem introduzida no mundo da Marvel, e eu acho que esse filme ele demonstra e reafirma que a Helena veio assim para ficar. A forma E como a a Florence história foi. Pugh é maravilhosa, né? Sim, sem falar na atuação dela, a forma como ela põe emoção em cena, assim. Tu sente que ela tá presente no filme. E foi essa sensação que eu tive logo que, assim, a sessão encerrou. Fiquei feliz de ter sido contada pela perspectiva dela, por mais que depois o filme ele entre na perspectiva de outros personagens também, mas o foco do filme, assim, acaba sendo a personagem dela. E eu acho que foi uma Eu acho que de grande... fato ela é principal, né? Sim, sim. Tipo, eu fiquei em Sem dúvida, dúvidas. assim, certo ponto, porque. Né? Não, Disparado. não, não. Em dúvida eu digo que pro final do filme, o Bob, né? Ou sem spoilers, o Bob, ele fica meio que tipo. Ele acaba ganhando um protagonismo ali, mas até o protagonismo do Bob ele é envolvido com a história da Helena. Eu acho que de repente nem teria Bob se não tivesse a Helena, e eu gosto como as histórias dos dois se misturam ali, eles têm, dando um spoiler já, eles têm essa relação de sentimentos, de depressão, e eu achei sensacional também essa questão da Marvel abordar esse tema. Eu realmente não esperava, eu não acompanho as outras produções, então não sei se foi algo muito inédito de eles estarem trazendo essa temática mais relacionada à saúde mental, mas eu achei extremamente assertivo e principalmente a forma como isso foi tratado, sabe? Por meio ali dos poderes, da questão de como que o personagem do Bob foi construído também. Então eu acho que, diferente dos outros filmes, me chamou mais a atenção. Dos filmes eu digo que eu acompanhei, não diria que é farinha do mesmo saco, acompanhei comentários de pessoas que gostam desse universo e as pessoas terminaram a sessão em que eu estava aplaudindo completamente o filme. Ficamos ali esperando os créditos, inclusive. Então eu gostei bastante da obra e super recomendo assim que as pessoas. Qual tinha sido o último filme que tu tinha assistido desses do MCU? Eu acho que a última. Deadpool? Isso foi Deadpool. Olhei no cinema também. Eu acho que o último que eu tinha assistido no cinema, eu tava olhando, porque eu perguntei se é farinha do mesmo saco. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não posso falar porque eu não vi Capitão América Admirável Nenhum de Novo nós Mundo, viu. né? Mas o último que eu vi, na verdade eu vi o Deadpool e Wolverine, mas eu vi, né, por meios que eu não vou disseminar neste podcast. Isso daqui dá uma cadeia. Mas eu vi o último no cinema foi Guardiões da Galáxia, volume 3, que inclusive é o meu filme favorito da Marvel, mas Cufo e tu, que é um Marvete. Eu falei brincando Salvador da Marvel, a gente sabe que a Marvel vende muitas cagadas, mas é uma boa Sim. surpresa. Tu achou? Sim, eu achei uma boa surpresa porque olhando a proposta lá atrás, quando foi meio que encaminhado o que seria o filme, eu achava super desinteressante pelo grupo de personagens. E eles nos mostraram que dá pra fazer um filme muito bom, muito legal, melhor corrigindo, com personagens que alguns não tinham sido bem desenvolvidos e outros tinham sido muito pouco desenvolvidos, e deu uma mistureba bem legal, meio no estilo do Esquadrão Suicida, né? Só que com um sucesso diferente daquele filme de 2016. Em termos de Salvador da Marvel, eu diria que esse filme é, em termos de retorno, o Deadpool, né, por causa da bilheteria estrondosa que fez. A projeção é que o Thunderbolts atinja 300 milhões, então isso não é lá essas coisas, né? Mas, assim, como nenhum de nós viu o Capitão América 4, que saiu no início do ano, e que parece ser bem mal cheiroso, eu acho que esse filme nos aponta para uma boa direção. E eu tô esperando boas coisas também do Quarteto Fantástico. Inclusive, eu espero que seja ainda melhor. É engraçado, por exemplo, antes de falar um pouquinho da Helena, que eu fiquei sabendo meio que de quem que ia ser a turma de personagens que ia estar no filme pelos anúncios que vazaram dos bonequinhos do filme. E daí eu vi ali o bonequinho do Bob e eu achei que era aquele cara dourado do Guardiões da Galáxia 13, que ele ia se misturar com a galera. Mas é um outro personagem que eu não sabia muito do Sentinela dos quadrinhos, mas eu achei muito legal. E a Helena, eu tenho que aplaudir o personagem dela como protagonista, porque eu
Não gostei dela em Viúva Negra. Tu que assistiu recentemente Viúva Negra, tu pode agregar também nessa conversa. Eu ia dizer, cara, eu fui pro filme também, que nem a Vitória tinha falado, sem ver trailer, Eu também. sem ter noção. Tanto que esse é um daqueles filmes que quando foi anunciado, eu já tava com raiva da Marvel. Eu também. Os caras vão fazer do Thunderbolts. Que merda é Thunderbolts? Os caras tão tirando com a minha cara. Apesar de que a Marvel já tinha trazido o grupo de super-heróis que não era conhecido, que é o Guardiões da Galáxia, e ficou conhecido. Mas pelo retrospecto tava horrível. Mas da questão da Yelena, do Viúva Negra, eu adorei ela em Viúva Negra. Até na minha review do Letterboxd eu coloquei que ela é a melhor parte do filme. Eu acho o filme ruim. Pra mim não tem nem comparação, por exemplo, com o Thunderbolts. Eu também acho ruim. Mas pra mim o que salva o filme é a Yelena e é a relação dela com a... Como é que é o nome da... A Natasha Romanoff, a Viúva Negra, né, dos Vingadores. E foi isso, sabe? E aí foi o que me motivou e eu fiquei feliz que eu percebi que a Florence Pugh... vi ela a primeira vez em Midsommar, vi em outras produções, né? Mas geralmente é algo mais conceitual, até Duna ela tá, né? Que aparece um pouquinho menos. Eu não imaginava que na Marvel ela daria certo, porque a Marvel ela tem essa capacidade de destruir atores, sabe? O ator ia lá e ficar um papel, sabe? Que é segundo o que a produtora quer. Só que, cara, ela encarnou o personagem. Eu fico muito feliz. Pra mim, a gente vive pagando um pau aí pro Timothée Chevrolet aí, que o Dudu adora falar. E essa é uma atriz geracional também. Só queria dizer isso aqui, que ela é muito massa, mas termina aí com... Não, eu ia dizer que eu não gostei... Eu acho que, assim, como o filme da Viúva Negra, ele é um compilado de coisas ruins, na minha opinião, eu não consegui ver muita coisa boa na personagem dela, porque ela tá ali numa trama ruim, genérica, e que não dá... Tu viu num timing diferente também, né? Sim. Tipo assim, tu viu numa sequência do Monte de Cocô. Eu até botei também Não, na review, eu não, cara. Não, porque eu vi Desintoxicado, sabe? Tipo, eu vi depois de muito tempo sem ver nada da O Viúva Marvel. Negra, ele saiu no meio de 2020, cara. Ele foi o segundo filme que saiu depois de Ultimato. O anterior tinha sido Spider-Man Far From Home, que eu considero um filme legal. Então não tinha chegado nessa fase mal cheirosa, né? O Viúva Negra eu acho que foi o primeiro filme da pandemia. Mas, e o que eu ia dizer, fazendo o gancho com a série do Gavião Arqueiro, que a Vitória falou, eu acho aquela série também ruim, e eu acho a ponta que a coisa faz na série ruim também, porque o pós-créditos, que eu não sei se tu assistiu ali, do Viúva Negra, é a vilã do Thunderbolts, né? Como é que é o nome dela mesmo? De Fontaine. De Fontaine. Isso é um dos nomes que ela tem. É Vanessa, né? Eu acho que é alguma coisa assim. Ela plantando uma sementinha ali na Yelena de que quem foi o culpado pela morte da irmã dela foi o Barton, né? O arqueiro. E daí Sim. Ela chega lá na série do arqueiro, quer matar ele, daí ele larga meia dúzia de palavra pra ela desiste e é isso. Mas aqui ela me surpreendeu, porque assim, eu tava esperando o que eu já não tinha gostado dela nas outras duas produções que ela apareceu. E ela foi muito legal. A única coisa que desde o início do filme eu me lembrei do filme da Viúva Negra e que me incomoda é que eu acho muito caricato o sotaque dela. Mas a personagem no geral eu achei muito boa. Eu achei interessante da fala que tu não gostou nem de Viúva Negra e nem do Gavião Arqueiro. É interessante que são duas produções em que a Florence está como secundária ali, né? Ela não é protagonista de nenhum dos dois. Claro. E aí eu achei... Claro. Gravou pra ti também? Sim. Então, puxando um comentário que o Kufa tinha feito, que ele não gostou de nenhuma das duas produções em que a Florence tinha aparecido, a personagem ali da Viúva Negra, da Helena. Tanto no filme da Viúva Negra, quanto no Gavião Arqueiro. E é interessante porque nessas duas produções ela não tá como protagonista, e mesmo assim, por mais que as produções não tenham funcionado, digamos assim, elas não tenham feito sucesso, eles resolveram investir no personagem dela e colocaram ela como protagonista. E eu achei pontual isso, que funcionou muito bem, que ela deslanchou, conseguiram desenvolver super a história dela. Então, só puxando esse gancho que eu achei legal da tua fala. Muito obrigado. E eu concordo totalmente contigo. E eu diria que isso não se aplica só a ela. Porque, por exemplo, o quinteto ali, né, dos Thunderbolts também tem o pai dela, né, que é o Capitão América soviético, que é outro personagem que eu não acho lá essas coisas no filme da Viúva Negra. Pai de Stranger Things. Inclusive o nome dele podia ser Capitão Pátria, né? Porque ele é soviético e tal. Mas enfim,
ele é outro personagem que eu não achei nada demais no filme da Viúva Negra, e quando ele começou a contracenar nesse filme, eu fiquei, ai, cara, que personagem caricato e tal. Só que o David Harbour, ele banja carisma, né, cara? Então, ele acabou me conquistando, mesmo eu achando ele meio caricato, de toda hora gritando uma frase meio óbvia e tal. E além dele, a Phantom, ou Ghost, eu não sei o nome a moça que se teletransporta lá e tal, ela é a fantasma. Ela é um péssimo vilão no Homem-Formiga 2. E aqui ela tá um personagem legal. Então, esse filme conseguiu pegar vários personagens que não cheiraram bem, no geral, pelo menos na minha opinião, e conseguiu fazer ali uma mistureba que deu certo, sabe? Então, pô, pra mim é de se aplaudir, até porque, tipo assim, se tu olha os grupos de Thunderbolts que já tiveram nos quadrinhos, tem nomes absurdos ali, com Deadpool, Elektra, Agente Venom, Duende Verde, Justiceiro, e daí os caras pegam ali uma galera, sei lá, do banco de reservas e fazem um filme legal, sabe? Então, eu achei muito, muito bacana. E o pai da Helena é assertivo no humor também. Eu acho que ele traz uma Sim, graça pro muito filme divertido. sensacional. Assim. Eu destaco, inclusive, a cena que ele tá de carro ali no deserto e ele gosta de gritar pra ela. Um medo que eu tinha é que esse filme fosse muito uma cópia do Esquadrão Suicida. Não só, o de 2016 é foda tu fazer uma cópia porque, puta merda, é um cocôzão, né? Mas, tipo, fazer uma cópia do de 2020, eu acho que é 2021. Isso. Que é do James Gunn, e eu pensei, cara, quando vê eles vão pra isso, sabe? Mas não, eles foram pra uma pegada diferente. Por exemplo, a questão da direção do Jake Schreier, ele é... Cara, é assim, eu achei as cenas de ação, a forma que elas são filmadas, assim, sensacional. Eu acho esse um dos filmes mais bem dirigidos da Marvel. Inclusive, eu acho que é um filme que tem identidade, sabe? Que é o que eu não encontrava mais na Marvel, sabe? Tu sabe, Shang-Chi, Homem-Formiga, Quantumania, o próprio Viúva Negra, um filme que, assim, poderia ser um filme muito bem filmado, Viúva Negra, de agente secreto, e, cara, é muito... É genérico, até né? o Deadpool 3, eu diria, cara. Eu não gostei muito da direção do queridão lá que fez, que é amigo do Ryan Reynolds. Aí, tanto que o Deadpool, eu achei legal o filme, mas ele é genérico também. Aí daí aqui, por exemplo, as cenas por exemplo, a cena quando o Buck, né, o nosso soldado invernal, chega atrás deles. Cara, é muito badass. Aí é que tá. Isso parece fácil, fazer uma cena Sim. do cara andando atrás dos carros e fazendo... É uma cena simples, que a gente já deve ter visto milhares de vezes na Marvel, só que aqui ela não tem 300 cortes. E né? as cenas Aqui do Bob na finaleira. Não, as cenas do Bob são sensacionais. Cara, exato, né? Mas pera aí, não vou falar muito do Bob. Deixei um tópicozinho só pro Bob e a escuridão dele, tá? Só pra gente falar na parte spoilers total. Mas, tipo assim, eu acho que é isso que eu senti desse filme. Esse filme tem identidade. Inclusive, a roteirista desse filme, eu vou até pegar o nome dela aqui pra não deixar sem o nome, é a Joana Kahlo. Ela roteirizou junto com um outro parceiro aqui, que é o Eric Persson. Ela é roteirista de The Bear. É a série O Urso. Sim, verdade. Estouradaça. Então, assim, tu começa a entender o porquê que o filme é diferente, né? Então, eu acho que passa por isso, sabe? Agora, o que vocês acharam da dinâmica do grupo? De como se dão as relações dele. Vitória, o que tu achou dessa química deles? De como ela foi construída, aquele início, eles vão pra um local fechado lá, que era uma armadilha, e eles vão criando um tipo de relação. O que tu achou? Eu achei legal porque no começo, ao mesmo tempo em que a gente está descobrindo o que está acontecendo no filme, eles também estão descobrindo aquela dinâmica. O que cada um estava fazendo ali e as peças vão se encaixando a partir disso. E eu acho a implicância que o grupo tem um com os outros, e ao mesmo tempo a construção dos afetos que eles vão tendo, apego no outro, eu acho sensacional. Eu acho que essa é a química que eles acabam construindo ao longo do filme, inclusive a relação da Helena com o Bob, ou a relação dela ali com o capitão, esqueci o nome dele, que ela briga bastante. O agente americano? Isso, o agente americano agora. Isso. Eu acho muito legal essa... O Harry Kane estadunidense. É muito legal essa relação que ela tem com ele, porque ao mesmo tempo que é um embate, depois eles acabam criando uma relação de fato durante o filme, de modo que o grupo se une. Então, sem dúvidas, eles têm muita química, e eu acho que isso que leva o filme adiante, sabe?
A empolgação que eu fiquei olhando Concordo. o filme foi absurda. Eu me surpreendi comigo. Eu levantava assim da cadeira, ia pra frente na cadeira do cinema e fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu não gosto de Marvel. Por que eu tô tão animada assim? E eu acho que isso é um reflexo da qualidade do filme, sabe? Da obra, da direção. Tu tinha mencionado ali a questão do diretor, a gente sabe que ele tem um passado muito legal, ele dirigiu obras muito diferentes. Tanto eu acho que ele dirigiu Cidades de Papel, dirigiu aquele filme também com o Robô, que fez muito sucesso. Então ele não é um diretor que foca em um único tipo de filme. E a gente acaba vendo essa diversidade nas direções dele, sabe? Nos ângulos em que ele traz, enfim, eu acho muito legal. Eu acho que dá medo, né? Quando a Marvel chama bons diretores, dá um medinho, né? Porque a gente até falou no último podcast que a gente gravou, que a gente falou sobre o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que tem o Sam Raimi, aí a Chloe Zhao, que ganhou o Oscar de melhor direção e depois vai fazer o Eternos, que, tipo, parece que lá eles são sugados. Eu sinto que aqui a Marvel disse assim, beleza, nós vamos ter as nossas... tipo, o final do filme, né, Novos Vingadores, que isso aí eles já tá em vários locais do Instagram, não é spoiler. Marketing, né? Assim, aquilo ali tu vê que é o dedo da Marvel. É tipo assim, aconteceu toda a história fechadinha, né? Que eu acho que isso é outra coisa que aumenta a qualidade do filme, que não é algo dimensional, universal. E aí chega e bota, ó, eles são os Novos Vingadores. Eu sinto que a Marvel, nesse local aqui, ela teve pouca intromissão no filme, Eu também sabe? senti. Tem, mas não tanto. As Não sei se cordas vocês acharam isso estavam também. bem menos rígidas, né? Até pegando como exemplo o Taika Waititi, que fez o Thor Ragnarok, que salvou tanto o carisma, né, a construção do personagem do Thor, como finalmente fez um filme decente do personagem. E aí, na sequência, né, no Love and Thunder, já deu uma impressão que as rédeas estavam muito rígidas e que ele teve que fazer um filme todo nos padrões da Marvel e saiu aquela porcaria ali que saiu. Me passou também a impressão que a produção, os realizadores tinham mais liberdade. O que eu ia te dizer, Vitória, eu não conhecia esse diretor, sabia? Eu até entrei no Letterboxd aqui pra ver Também não. filmografia, eu não conhecia. Eu conheci ele das Cidades de Papel, porque eu acompanhava bastante ali o mundo do John Green, e aí as adaptações dele. Mas só por isso também, e aí hoje eu acabei dando uma olhada pra ver quais obras mais ele tinha feito, e ele fez essa Frank, o Robô, algo assim. E eu lembro que na época que lançou foi um filme super aceito pela crítica, e daí, interessante isso dele. Eu ia falar pra vocês, né, a gente praticamente aqui tá só falando bem do filme, mas assim, uma coisa que eu queria destacar é a parte da trama política, sabe? Ali tu vê, tipo assim, não é algo que ofende e não é algo que estraga o filme, vale se dizer, mas tu vê que é só um pano de fundo para as coisas acontecerem, sabe? É tipo tá ali a história, que é juntar aqueles personagens, eles terem uma relação, aí a trama política de fundo é só pra, tipo, eu vou prender eles num local, aí depois eu vou criar aqui o Sentinela. Tipo, é bem... Eu achei a personagem da De Fontaine, que eu conheci em Viúva Negra, não fazia ideia da existência dela. Ela é um personagem, assim, que... Até a atriz eu não achei ruim, mas eu sinto... É o vilãozinho de eterno da Marvel, né? O clássico, assim, que tem o cara que mexe por trás dos panos. Eu acho que essa, pra mim, é a pior parte do filme, tá? É a trama política. Enquanto a gente tá falando da química do grupo ali, quando tá essa química deles ali junto, eu adoro, sabe? Apesar de que tem piadas em momentos que não precisava, sim. Isso é Marvel, né? Senão, aí não seria um filme da Marvel, né? Se não tivesse, sei lá, o Guardião Vermelho no meio de uma situação que não tem por que ter piada. Tipo, sei lá, eles entrando naquele mundo de pesadelos e aí ele pegar e largar uma piadinha. Mas, tipo assim, o que eu senti é que essas partes ruins, elas foram a menor parte. Com certeza. Comparado aos filmes de antes da Marvel, não tava acontecendo, né? Só uma questão, eu acho que essa personagem, pra mim, ela não fez muita diferença. Ela poderia sair do grupo que ela não teria grande impacto ali. Diferente da Helena. A Fantasma? Isso, a Fantasma, pra mim, ela é concordo. só algo a mais, sabe? Diferente dos outros que tem algum embate, tem algum humor, alguma contribuição. Pra mim, ela é só mais uma pontinha, de repente, que faltava, algo assim. O que eu ia te dizer? Eu não sei se o que eu tinha falado. Quando eu falei da personagem chatinha, eu falei da diretora da CIA.
Que é a De Fontaine lá, aquela... Ah, eu achei que era fantasma. Não, é porque mas eu concordo contigo. A Fantasma, pra mim, ela é, tipo assim, um personagem a mais, ela tem menos carisma que os outros, mas, tipo, ela não estraga, sabe? Eu concordo com vocês dois. Primeiro que a Fontaine, o tempo todo no filme, me via na cabeça que o tipo de papel que ela faz, daquelas pessoas nojentinhas, manipuladora, que não tem nenhum poder, assim, físico, mas manipula e tem o dinheiro, tem os soldados e tal, eu achei ela muito ok. E a Fantasma, eu não tinha pensado nisso, porque ela tá melhor do que a versão terrível que fizeram dela em Homem-Formiga 2. Sim, Mas, isso sim. realmente, ela é a única que, se tu tirasse dali, não ia fazer diferença. Porque eu gostei muito do Walker, né, do agente americano. Gostei do soviético. A irmã da Viúva Negra foi a melhor. E o Soldado Invernal, desde a primeira aparição dele como Soldado Invernal no MCU, já foi legal. Então, ela Cara, aí não é que tá, precisava né? mesmo. O Soldado Invernal, ele sempre foi coadjuvante. Já participou Claro. de trocentos filmes, ele é o coadjuvante. Mas eu sinto que aqui ele segue sendo coadjuvante, ele não é principal nem nada. Acho que isso aí passa muito mais pela série que deve ter tido, que ele deve ter algum protagonismo, né? Que até no nome da série tem o nome dele lá, Soldado Invernal. Mas eu sinto que aqui eles conseguiram fazer algo que eu acho que eu não tinha sentido antes, que é um carisma a mais. Antes ele era o Badass, né? Lá no Capitão América Soldado Invernal. Nossa, cara fodelão, indestrutível, muito, muito foda, sabe? Aqui eu sinto que Humanizaram? ele entrou naquela coisa Marvel de ser carismático, mas tipo aqui, cara, eu acho que o filme, apesar de ele ser um coadjuvante, ele conseguiu dar cenas que tu fica, que personagem legal, sabe? Sim. Pô, a entrada dele entrada no filme não, mas porque ele é deputado, tipo Sim, assim, o que mudou ele ser deputado, sabe? Isso é uma coisa, é com a Marvel, né? Sim. Mas tipo, quando ele chega atrás deles e faz a loucurada ali, destrói os agentes da CIA, depois vai atrás... Cara, aquilo ali é muito foda. E rende todos eles, Sim, né? é muito foda. Eu imagino, uma das minhas lacunas da Marvel é que eu não vi a série dele com o Sam Wilson, mas ali eu acredito que ele já tenha sido bem desenvolvido no primeiro episódio. Eu acho que ele, inclusive, fica fazendo terapia e tal. É verdade. Eu acho que essas coisas começaram ali de humanizar ele, mas foi muito bom. Inclusive, isso me surpreendeu, porque eu vi o filme pincelado, né? Eu vi ontem 1 hora e eu terminei hoje ele numa aula maravilhosa que eu tive de manhã, que é uma das piores aulas que eu tenho na minha vida, cara. Mas, enfim. Tanto que eu parei ontem com 1 hora de filme. E eu parei bem quando tá indo ter essa sequência. E aí, dele lutando no deserto e tal. Então tu vê que ele demora pra, tipo, aparecer no filme atuando e tal, em vez de no terninho ali, soltando umas palavrinhas e tal. E ficou muito bom. Ficou cirúrgico, sabe? Ele não rouba a cena e ele interage bem com o resto dos personagens. Agora, indo pra essa segunda parte que eu tinha falado, que na pauta a gente ia falar do vilão, né? Que é o Bob. Que o Bob, ele é o carinha, tipo, legal, perdidaço no filme, e aí depois uma parte dele é a vilã. Aí eu queria perguntar o que vocês acharam dessa... Que até a Vitória já adiantou antes, quando ela falou sobre o filme, desse paralelo que eles fazem com a depressão, e se gostaram dessa proposta narrativa, porque apesar de ser o Bob, aquela parte, o lado do vácuo dele, do vazio, né, que é tudo preto, assim, enfim... o que vocês acharam da narrativa, porque ela permeia todos aqueles personagens do grupo. Todos aqueles ali passam por, talvez não depressão, mas situações depressivas. Eles são rejeitados, eles são pessoas que não são aceitas no mundo. Até aparecem cenas fortes da Helena ali, que ela sofre do alcoolismo, que ela também tem depressão, com uma pessoa com vários traumas na vida. E eu queria saber o que vocês acharam, tipo assim... o que vocês sentiram disso no filme, porque, pelo menos pra mim, já adiantando, eu sinto que o filme ele conseguiu fazer essa linguagem, tipo assim, esse subtexto da depressão, porque todo personagem, a cena final, que a gente também vai falar,
é muito o que é a depressão como doença, é aquilo que nada importa, né? Tipo, nada de bom importa. Tudo se apaga pra aquela coisa ruim, pra aquilo que não significa nada, nada tem importância. Vitória, tu tinha começado a falar antes sobre isso, dá uma aprofundada mais. O que tu achou desse paralelo com a depressão que o filme traz? Eu achei muito interessante a forma como esse paralelo é construído, porque ele é construído a partir de uma metáfora. Então, por exemplo, as pessoas, quando entram nesse vácuo, elas seguem vivas, mas elas seguem vivas só dentro daquela situação, problema, aquela situação que marcou ela. Então, é o que acontece quando a gente está envolvido com a questão da depressão ou com situações depressivas, como tu mencionou. Então, a forma como o filme aborda isso de um modo metafórico, eu achei muito bonito, muito bem colocado, não é exagerado, não senti que faltou algo também. Então parece bem pontual, assim. Não é como se eles tivessem passado do ponto. E como eu falei, não senti que faltou alguma explicação, não senti que faltou alguma parte de sentimentalidade ali. Eu gostei da forma como Tu foi sabe que tu abriu a tratado. minha visão pra tipo assim, eu tinha noção da questão de situações ruins e tal, mas é verdade, né? Tipo, aqueles locais ali, muitos pensamentos repetitivos, né? Tipo assim, que eles ficam naquela coisa ruim o tempo Exato. inteiro. E eles seguem vivos, mas eles seguem vivendo só aquilo. É como se a vida deles se resumisse aquilo. E é engraçado porque as pessoas se apagam, né? E é como se a gente também se apagasse na vida real. A gente não consegue fazer as nossas coisas. A gente fica vivendo ali a situação ruim. Então, eu achei bem bonito como foi tratado. E tu, o que tu achou disso? Finalmente, né? Uma batalha, até explicando pessoal, spoilers, alerta totais aqui, sirenes tocando na edição. Atención, cazahuevos, entramos en zona spoiler. Que o vilão, né, ele é o sentinela, mas aí depois o lado ruim dele domina, ele fica todo escuro, que eu achei o design foda, Bah, e ele vai apagando as sensacional. pessoas, fica tipo umas sombras lá em Nova York, é só as sombras das pessoas que ele vai consumindo com tudo. Que legal, uma batalha que não é quebra-pau. Tem o quebra-pau no filme? Tem o quebra-pau no filme, porque tem que ter um filme de ação. Mas eu adorei essa dinâmica final, cara. Eu achei muito foda. Se alguém me perguntasse qual que foi a grande cena do filme, pra mim, é quando eles meio que estão começando a salvar as pessoas, depois que ele ataca os helicópteros, né, e rola os acidentes, e daí começa a salvar uma pessoa atrás da outra, daí tem aquela clássica cena que a gente já viu em 1 milhão de filmes de herói, da menininha, que vai cair um destroço nela, chega ali o soldado soviético, segura o bagulho, e a menininha, zap! Cara, Elas... aquilo ali Mano, é cinema. Aquilo ali é cinema. Aquilo ali é cinema. ali, a Marvel fez uma coisa que eu acho que ela não costuma fazer, que é uma sugestividade que a gente não sabe o que o Sentinela tá fazendo. Ali até então, pra mim, ela morreu. Exato. Daí, cara, eu fiquei, puta que pariu, tá Não, e ligado? quando a Helena entrou no Breu, eu fiquei desesperada. Tipo, tá, e agora? Ela não, entendeu? E essa ideia também é legal, porque a gente não sabe o que aconteceu. Tipo assim, até então eu tava apavorado mesmo. Quando a guriazinha sumiu, caralho, que a Marvel tá pensando, tá ligado? Aí, quando a Helena entra, eu pensei assim, tipo, beleza, tem alguma coisa aí atrás, sabe? Tipo, tem algo. Mas o que eu ia falar, que eu comecei comentando dessa batalha final, que não é bem uma batalha, né? Sim, é Dos mais Thunderbolts. tomar uma surra antes, né? E aí, eles chegam lá, só que, cara, a verdade é que o Bob, Sentinela, enfim, ele é invencível. Pelo menos pra aqueles personagens ali, não tem o que eles fazerem, sabe? Isso é interessante, porque o filme, ele propõe isso. E no final, eles vão pra esse vácuo e eles têm que consolar esse cara. Porque até ele mesmo tá... explicar pro pessoal, né? Tem o Bob, que é esse personagem, que virou o Sentinela. E tem o lado ruim dele, o vácuo dele. E aí tem um momento dentro desse mundo aí que ele começa a agredir o vácuo dele. E aí tu percebe... Cara, e aí também do que a Vitória disse, traça muito com esse subtexto relacionado à depressão. E ele vai se consumindo do preto, sim, cara. Porque a pessoa que tá numa situação dessas, ela tende a odiar a si mesmo. Tá se afundando. E aí é que tá. Aí chega os Thunderbolts e vão lá e fazem com a cena. O que eu queria perguntar a vocês primeiro, se vocês gostaram desse final, dessa resolução. Vocês, pelo visto, eu já tô vendo que vocês gostaram, mas se vocês acharam óbvio. Porque, assim, eu quero comentar que, assim, tava se desenhando um final que corria pra todo mundo ficar de bem no final, ali, eles e o Bob, sim.
mas do jeito que foi, eu tinha muito medo da Marvel, tipo assim, naquela coisa de querer batalhas megalomaníacas, sei lá, eles terem que realmente derrotar esse vácuo e eles não comprarem essa narrativa, esse subtexto da saúde mental, de tu não precisa se autodestruir, tu precisa te aceitar, aquilo ali é um pedaço teu. Eu queria saber se vocês acharam, vocês esperavam que ia ser um final eles abraçando o Bob e isso funcionar? Vocês acharam óbvio ou vocês não esperavam e se vocês gostaram? A construção do vilão, ela que a gente gosta do vilão, porque como já foi mencionado, a parte vilã dele é só uma parte, tem um outro lado humano que a gente acaba gostando, e é o que acontece com os outros personagens ali também. Então eu acho que isso foi desenhando que no final tudo daria certo, que eles conseguiam salvar então o Bob, o Sentinela, e eu esperava que fosse dessa forma, assim, que aconteceria essa briga entre a parte ruim e a parte boa dele, até pela construção da narrativa, do sentimento do vácuo, da depressão, acaba sendo uma guerra entre tu e tu mesmo. Tanto da Helena, quando ela ia para as cenas dela, quanto até dos outros personagens que foram para essas cenas ruins, eram as partes boas contra as partes ruins, né? Então, eu imaginava que o Bob iria passar por isso também, e logo na sequência que os outros personagens iriam resolver o caso, e aquele abracinho ali foi muito fofo. Foi brega, foi, mas eu gostei. Eu vou bem por aí também. Eu achei previsível, é aquele tipo de trama do ser sobrenatural que não consegue controlar o próprio poder e que se não tiver o amor, o apoio de outras pessoas, ele vai se afundar naquilo, que nem a Jean Grey nos X-Men clássicos e que nem o Credence em Animais Fantásticos. Se eu pensasse mais, eu ia me lembrar de outros exemplos. Eu acho que o filme estava se caminhando já para fazer esse tipo de coisa, né? Porque a gente ia percebendo ao longo do longa que... Ao longo do longa ficou foda, mas enfim. Que a vilã, né, ele na verdade ele é um antagonista porque ele tá sendo manipulado, né? Ele é muito ingênuo. A vilã é a The Fontaine, que inclusive é bem ok, né? Mas que eu achava que eles iam encontrar uma forma de neutralizar ele. Eu não sabia que ia ser tão Isso amigável que eu achava. assim. Sim. Era isso que eu achava. Eu imaginava que iam achar um tipo de kryptonita pra ele, sabe? Sim. Mas depois que eles começaram a entrar naqueles mundos psicológicos lá, aí ficou meio claro que ia ir pra esse caminho. E me passou a sensação, quando eles chegaram ali meio que na última etapa, que é onde eles solucionam o problema, que é mais um daqueles momentos que não precisava estar todos lá, porque basicamente é só a Sim. Helena, né, que se solta e vai lá. Inclusive eu acho bastante legal a cena de ação dela fazendo as acrobacias, pulando dos negócios. Ah, que direção, E cara. muito Puta boa, né? que pariu, velho. E Muito foda. eu gostei mesmo da personagem dela e antes eu não gostava. E realmente, né, a parte dele socando o lado ruim dele e começando a ficar com a essência preta, assim, consumindo ele, eu achei muito legal. Eu só achei um filme que terminou meio soft demais, sabe? Porque, tipo, a turma ali ficou toda amiga e a vilã, no final, ainda tenta fazer um jogo de cintura pra ficar tudo certo, cara. Eu ia comentar sobre isso, porque seria muito mais, não sei se seria mais interessante, mas manter um mistério do que ia acontecer com o Sentinela. Tá, o que vai acontecer com ele? Ele vai conseguir acabar com todo esse lado? Sim. De repente, botar ele como um prisioneiro ali, mas acabou que ele ficou numa boa com todo mundo. E aí não teve esse mistério, sabe, pra um segundo filme. Não, é que eu senti muito no final desse filme, assim, tá toda a narrativa ali, toda essa linguagem com a questão da saúde mental, um negócio que, cara, pra Marvel, isso é muito foda, sabe? Sim. Porque isso não acontece. E o alcoolismo? Sim, o alcoolismo. Cara, pega muitos temas, assim, pesados. E aí, tipo, no final ali, quando eles passam aquele negócio e viram os novos Vingadores... Cara, sério, na minha cabeça só ficava assim... O Joy e o Anthony Russo, que vai ser os diretores de Avengers, Guerras Secretas e o Doomsday lá, né? Eles, assim... tem que botar isso aqui no roteiro, tá? No final do filme, eles têm que se tornar os novos Vingadores. Tipo, cara, eles não se aguentaram. Mas também, vamos falar a verdade, se eles não tivessem essa parte, não tivesse alguma ceninha pós-crédito ali, não seria Marvel. Aí também... sim. Aí eu dizia, puta, eu aceito cinema. Eu acho que eu vi um filme de outra empresa. Mas aí, tu sabe, cara, que antes eu já quero falar das pós-créditos, né? Na verdade, eu vou falar agora, enfim.
Eu achei relativamente sutil, porque às vezes a Marvel, inclusive nesses últimos anos, estava fazendo uns filmes tão fedorentos que o pessoal tava esperando o filme acabar pra ver o que ia ser Só pelas cenas pós-créditos. o grande gancho do futuro. Aí, o pós-crédito primeiro foi uma zoeirinha, né, do serial, que eu achei engraçada, e a outra foi uma coisa que a gente já sabia praticamente, né, que é eles passando a bola pro próximo filme que vai ter. Claro que eles já nos anteciparam que o Quarteto Fantástico vai chegar no universo 616, provavelmente depois do filme deles, né? Mas... Sim. E inclusive o pessoal tá debatendo que pode ser que seja porque o mundo deles vai ser destruído e que isso já seria um puta spoiler. Mas vamos ter que esperar Galactus... pra ver. Isso é um negócio que eu pensei, porque é engraçado, né? Vai ter pautas de bolso de Quarteto Fantástico também, Óbvio. né? Vale esse destaque, mas eu fiquei pensando, porque até nos trailers, e tipo, não tem como tu fugir de trailer quando tu tá no cinema, né? Então, tipo, eu tenho tentado evitar, como eu falei de Thunderbolts, eu não vi isso. Mas no cinema legal. A gente sempre vê. E aí é que tá, no trailer, por exemplo, de Thunderbolts, mostra aquele vácuo gigantesco lá. Aí, por exemplo, o do Quarteto Fantástico mostra a terra deles tomando a ruim. Tem no trailer, mostra, tipo assim, tu vê que tem algo dando ruim. Só que aí é que tá, cara, no final de tudo, beleza, é óbvio, já entregaram que eles vão ter que ir pro outro universo, mas posso ser sincero, eu tava afim de ver o Galactus papar. Eu tô afim de ver o Galactus papar o planeta Terra desde Quarteto Fantástico Surfista Prateado desse lá dos anos 2000. Então, tudo bem. Vitória, o que tu achou das cenas pós-créditos? Não sei se tu aguarda esse filme do Quarteto Fantástico. Eu não acompanho muito o Quarteto Fantástico, mas eu achei legal a cena, deu spoiler, que as pessoas que gostam ali aplaudiram, ficaram bem felizes, e eu achei engraçado a cena do serial também. Ei, tu foi numa das primeiras sessões, né, que teve, então tu deve ter pego um monte de fanboy. Sim, eu fui na estreia, tava cheio de gente, todo mundo ali aguardando, aplaudindo o filme desde o começo, então foi bem interessante essa experiência de viver o cinema não sendo uma Marvete, mas muita gente gosta assim, do universo, o pessoal reagindo bastante. E agora, pra gente fechar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, né? Antes das despedidas. Qual vocês acham, né, que vai ser o impacto desse filme? Se vocês acham que vai ter um impacto pro futuro da Marvel, no sentido de que talvez a Marvel vai perceber que o sucesso dela a partir de agora talvez não seja a mesma fórmula sempre, investir em roteiros que, beleza, não é a coisa mais complexa do mundo, mas que tem essa complexidade que a gente falou aqui. E se esse pode marcar o início de uma volta da produtora ao topo. Eles seguem com grandes bilheterias, enchendo os cinemas mais do que qualquer outro filme aí que a gente vai ver? Sim. Mas se isso pode começar a ser algo que vai trazer de volta as pessoas. Experiência minha, por exemplo. Depois desse filme, pretendo agora ver os filmes até o Vingadores. Eu não ia nem ver Vingadores. A partir de agora, tem personagens que eu me apego. Eu queria saber de vocês isso. Eu acho que o principal impacto é o assunto ali da questão da saúde mental. É um assunto que está em alta, em todo mundo, em todos os lugares, em todas as áreas. E a Marvel não ficaria de fora dessa, se ligou disso também, resolveu inserir no filme. E eu acho que talvez seja uma aposta para outras obras. Não digo de repente, colocar a saúde mental em pauta, mas trazer esse tom mais sentimental pros personagens, sabe? De aprofundar as histórias deles indo para esse caminho. Eu acho que marca algo, sim, porque, pelo menos as últimas produções que eu tinha assistido, até ali, Eternos, eu achei bem ruim, tudo muito ruim, não tinha me deixado animada, não tinha Concordo. Com vontade de assistir outras coisas. Ainda bem que não tem um fã de Eternos aqui desse podcast. Espero que não tenha. Não tem, ele tava de folga hoje. Então, eu não tinha gostado das últimas produções. E aí eu assisti essa, e como eu já tinha mencionado aí, eu fiquei impactada, gostei, fiquei muito animada, estou muito animada falando agora. Eu imagino que esse seja o impacto, sabe? O assunto da saúde mental, o sentimento e essa retomada de as pessoas verem que a Marvel ainda sabe fazer um bom filme. A gigante voltou, o gigante acordou, é isso mesmo? Olha só.
a gente, claro que o Pautas de Bolso ele é mais rápido, então eu nem consegui externalizar que pra mim ele é um filme ok. É chato pra caralho. Ele é um filme, ele é um assim, ó, ele é um passeio no parque, tu vai, tu se diverte, tu vai embora. Eu inclusive tenho medo que esses personagens tenham muito espaço nos filmes dos Vingadores, porque eu não queria que eles fossem assim principais, eu queria que eles fossem tipo os Guardiões da Galáxia no Guerra Infinita, que estão ali juntos pra fazer umas zoeirinhas, são carismáticos, dão uma ponta, mas não sejam do núcleo. O que talvez acabe acontecendo porque hoje em dia tá muito incerto quem que vão ser os principais personagens, né? E assim, pra mim foi uma boa empreitada, é um filme que surpreendentemente pegou um monte de personagens que já tinham sido introduzidos, mas que tu não precisa ver nada pra ver esse filme. Pegou o Ele refugo, né? Ele A é Marvel fez um filme com os divertido. refugos, né? Sim, ele é um filme divertido, ele é um filme leve, ele traz coisas novas, ele foi um bom passo na direção certa. E, assim, eu acho que esse não é o tipo de filme que dita que o gigante acordou. Eu acho que é o tipo de filme que nos aponta que as coisas podiam estar piores e a Marvel botou um passo na direção certa. Esse passo pode ser novamente dado no Quarteto Fantástico, não só por ser um filme esperado, mas por ser um filme, acredito eu, mais grandioso e talvez de maior importância para o futuro do universo. E aí a gente vai descobrir mesmo se a Marvel tá de volta ano que vem com Vingadores e Homem-Aranha. É engraçado falar isso daí, né? Porque pra mim, o que faz o filme ser bom é justamente a falta de grandiosidade. Porque eu tava cansado de ver filme da Marvel que todas as ameaças iam acabar com o mundo. Tudo bem que o vácuo ali era uma ameaça, mas tipo assim, acabou rápido, sabe? Eu tava cansado de ver coisas gigantescas e eu gostei do pé no chão de personagens que não são super poderosos, sabe? Porque, tipo, a gente viu 30 filmes já assim. É verdade. Mas então, meu povo, era isso. Eu queria agradecer a Vitória por ter participado aí, que falou que não sabia nada de Thunderbolts, não sabia nada da Marvel, e tá saindo daqui uma Marvete, a Vitória. E, Vitória, muito obrigado. Indo botar o Soldado Invernal no Disney Plus pra assistir. Muito obrigado, Vitória, por ter participado. E, olha, tá aprovada a participação. Daqui, olha, quando vê no Quarteto Fantástico, a Vitória vai chegar de volta aí. Obrigado, Vitória. Eu que agradeço a participação, ao convite. Fico à disposição. Falar de Marvel, falar de qualquer coisa aí, se me chamar que estou à disposição de vocês. Foi um prazer, Vitória. Cufo, muito obrigado. Mais um Pautas de Bolso. Tu que iniciou, que tu ficou alguns sem participar, agora já não sai mais, né? Assim esperamos. Depende também do que for a brincadeira da vez, né? Muito obrigado pela oportunidade de, inclusive, me distrair na aula lamentável que eu tive nesse sábado de manhã. Nós estamos juntos, um abraço, fiquem bem quentinhos. Esse foi o Pautas de Bolso. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, de deixar o like no vídeo e de comentar aqui embaixo o que você achou deste episódio. Também nos siga no Spotify e avalie o Entre Pautas Podcast com as 5 estrelinhas. E é sério, gente, a gente já tá há algum tempo aí com 59 avaliações e não sobe disso. E, sério, pessoal, pra quem não avaliou, avalie aí, que é muito importante pra gente. Lembrando também que eu deixei aqui embaixo deste episódio uma enquete pra saber o que vocês acharam aí do novo filme da Marvel, Thunderbolts. É só puxar a tela do episódio pra baixo que ali vão aparecer as opções. Nas redes sociais, nos siga no Instagram, @entrepautaspodcast, assim mesmo, tudo junto. Aproveita e já nos manda um feedback no direct para sabermos se estão gostando do novo formato. Também manda na DM sugestões de temas para os próximos programas. Se preferir, também pode entrar em contato pelo nosso e-mail entrepautasalexandre@gmail.com. Nos vemos na semana que vem no episódio 34 do Entre Pautas, que vai ser um episódio especial em homenagem ao 1 ano deste podcast aí, o primeiro aninho do Entre Pautas Podcast. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.
e até mais!